A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e espero ter a honra de ter a sua companhia ao longo deste novo ano, com foco nas lições da Escola Bíblica Dominical. Minha oração é para que a soberania de Deus na preservação do seu povo alcance a sua vida, de forma que você permaneça 100% na dependência de Deus, experimente o melhor de Deus nessa terra e por fim você possa estar na eternidade com o Senhor. Aos intercessores e intercessoras, eu peço que lembre de mim e de minha família em vossas orações. Assista os vídeos, deixe o seu like, seus comentários e compartilhe, abençoe outras pessoas. Sua interação é muito importante. E se você se sentir à vontade, diga de onde você está conectado. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo, também fixo nos comentários, o link do meu e-book, Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Formação da Personalidade e do Conhecimento. Acesse e conheça essa obra literária. Hoje o foco da lição é a lição de número 2, Esther, um espelho para o cristão de hoje. O textual está em Esther capítulo 2, versículo 15, a parte B, que diz: E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Na verdade aplicado, o bispo Abner Ferreira, ele afirma: as atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. O texto de referência é Esther capítulo 2, versículo 8, 16 e 17. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levaram a Esther à casa do rei, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Ainda que sem perceber, Esther estava sendo conduzida por Deus a uma posição que futuramente seria crucial na preservação do povo hebreu sob o domínio do rei persa, o rei Assuero. No entanto, não bastava Deus transformar Esther na rainha Hadassa se ela abandonasse sua postura de lealdade ao projeto de Deus para a sua vida e deixasse de ser um espelho para os servos e servas do Senhor ao longo da história da humanidade. Um espelho é uma superfície refletora devido à película metálica que reveste o dielétrico, que é uma superfície isoladora da eletricidade, normalmente um vidro polido. Mas o que torna um espelho resistente não é o espelho em si, esse revestimento, essa película sobre esse material polido. É a moldura que o contorna e serve de suporte para ele. Um espelho sem moldura é um espelho frágil, um espelho sem sustentação. Quando a pessoa ela se posiciona frente a um espelho ou olha em um espelho, ela verá uma imagem refletida nele. Quando as pessoas da época olhavam a Esther, olhavam na rainha Hadassa, eles viam muito mais do que uma linda e sensível mulher, muito mais do que uma rainha submissa ao grande rei Assuero. O ambiente da época era extremamente opressor em relação ao papel da mulher na família e também na sociedade. Prevalecia a imoralidade, a promiscuidade, o machismo, a libertinagem, a traição, a poligamia, a embriaguez e todos os tipos de idolatria, tendo em vista isso ser uma sociedade politeísta. Esse é o mesmo panorama da atualidade, em que as pessoas estão vivendo aí relacionamentos ímpios e múltiplos, descompromissados, e que ao primeiro sinal de contrariedade, os relacionamentos são rompidos. A moldura que tornou Esther resistente e deu sustentação a ela foi a formação no temor do Senhor. E mesmo em meio àquele cenário carente de moral e ética, Esther, aquela mulher linda, sensível, a rainha submissa ao rei Assuero, quando as pessoas olhavam a Esther, viam uma pessoa que influenciava com a forma de ser e também com a sua forma de agir. Ao ser apresentada a Regai, que era a pessoa responsável pelo cuidado e também pelo preparo das moças candidatas a rainhas que se apresentariam ao rei, Esther o encantou. O texto bíblico diz que a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Regai, com a experiência que tinha, ele percebeu logo que era uma pessoa diferenciada. Esther realmente era diferenciada.
quando chegou a sua vez de se apresentar ao rei Assuero, depois de 12 meses de preparação, mesmo tendo o direito de pedir, de exigir o que quisesse de ornamentos, vestimentas, calçados, joias e muito mais, tudo o que ela quisesse, ela uma vez mais surpreendeu. Coisa nenhuma Esther pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos os que a haviam. Ao chegar na presença do rei Assuero, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele se apressou e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Com certeza, para ser quem era e na forma como era, Esther, ela desagradou a muitas pessoas da sua época e, por certo, ela foi alvo de muitas calúnias, mentiras e também insultos. É comum, quando uma pessoa se destaca em alguma coisa, ela vir a ser invejada, criticada e até mesmo odiada. Cada cristão deve ter a mesma postura de Esther diante dos propósitos de Deus para a sua vida, e quando ele for olhado, observado, o cristão deve causar impacto positivo e ser um promotor da glória de Deus. Devemos confiar no amor de Deus, que é um amor eterno e também um amor incondicional. Conhecedora do propósito de Deus para a sua vida, Esther, ela se manteve resiliente e confiante de que o amor de Deus para a sua vida era o que iria conduzi-la ao lugar que Deus havia preparado para ela, sem a necessidade de artifícios humanos egoístas e interesseiros. Aliás, a forma como Esther desempenhou seu papel no mundo no qual viveu, fica claro que ela acreditava piamente que Deus se importava com ela e também se importava com os judeus espalhados pelas 127 províncias do reinado do rei Assuero. Pela forma como Esther absolveu e praticou os ensinamentos repassados por seus pais adotivos, Deus sabia que Esther nunca abandonaria as verdades absolutas a respeito de Yahvé Adonai, o supremo Criador do universo. Abandonar as verdades absolutas a respeito de Deus é um ato prático de desprezo ao amor de Deus e, infelizmente, muitos cristãos, diante das adversidades e situações aflitivas da vida, da possibilidade de perder benefícios ou de perder prazeres mundanos e momentâneos, têm tomado aí esse caminho equivocado e destrutivo de abandonar a vontade de Deus, de deixar de viver ou vivenciar os projetos de Deus para a sua vida. O inimigo, diante dessas falhas de comportamento humano, ele encontra uma brecha para agir na vida dos cristãos e cega as pessoas para elas deixarem de perceber o que o apóstolo João disse em 1 João capítulo 2, versículo 17, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O sistema mundano, dominado pelo desejo intenso e exagerado e até descontrolado, ele passa, um dia vai deixar de existir. Mesmo para aqueles que não alcançarem o direito de estar na eternidade com o Senhor, o mundo passa, mas a eternidade está pela frente. O que tem dominado as pessoas, levando-as a imaginar que terão prazer, que se tornarão plenamente realizadas, é apenas uma isca no anzol do inimigo para fisgar a pessoa e destruir não só a sua felicidade momentânea aqui na terra, mas a sua felicidade eterna. As mentiras do mundo, elas só deixarão de soar como verdades aos ouvidos das pessoas se as pessoas se propuserem a ter um relacionamento público, íntimo e profundo, um relacionamento prático com Deus. E isso só é possível por meio do estudo da palavra de Deus, de uma vida de jejum e oração, da disposição de obedecer às instruções divinas recebidas. A pessoa que vivenciar de forma prática o amor de Deus e agir de forma recíproca ao amor de Deus, ela nunca se deixará ser enganada pelas paixões mundanas, nunca trocará o certo pelo duvidoso e destrutivo. Esther, ela foi um exemplo para os cristãos de hoje. Olhar os relatos que descrevem a rainha Esther é olhar em um espelho que reflete o propósito para o qual o ser humano foi criado, o de refletir o amor e a grandeza de Deus em criar, cuidar e em preservar seus servos e suas servas, de forma que ele seja glorificado em tudo que a pessoa fizer e também na forma como fizer. Muitas virgens, elas se apresentaram diante do rei Assuero, mas somente Esther tocou o coração do rei. Não basta se relacionar com Deus, é preciso tocar o coração de Deus.
Esther não se deixou ser iludida pelo glamour, pela posição de influência que passou a ocupar e nem pelas riquezas que possuiu. Esther não amou o mundo, nem o que havia naquele sistema corrompido, ímpio e também imoral, no qual ela viveu e conviveu no meio dele. Esther amou a Deus sobre todas as coisas, e Deus se encarregou de fazer o que precisava ser feito para honrá-la, preservar o seu povo e glorificar o seu nome. Fazer parte do reino de Deus na terra é fazer parte de um sistema que promove santificação e pode até levar a pessoa a ser perseguida, mas o cristão ele deve estar disposto a encarar o que for preciso na dependência de Deus e fazer a diferença de forma positiva em sua época, em todos os segmentos da sociedade, de forma que outras pessoas sejam influenciadas pelo exemplo da vida cristã com propósito e confessem a Jesus como seu Senhor e Salvador. A exemplo de Esther, os cristãos de hoje devem parar de querer viver uma vida de acordo com as circunstâncias, pois Jesus deixou claro em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. O que cada cristão precisa é uma fé inabalável, o mesmo tipo de fé evidenciada por Esther e por muitos outros cristãos, outros personagens que estão no contexto bíblico sagrado. A fé inabalável é que possibilita ao cristão ser e agir de forma diferente do sistema mundano predominante na sociedade dessa época, que vive longe do centro da vontade de Deus. A pessoa que evidencia uma fé inabalável será bem-sucedida e abençoada por Deus, independente do tipo de lugar ou da época em que ela vive, pois o cristão autêntico pauta a sua vida no sobrenatural de Deus. Esther, quando as coisas pareciam irremediáveis, que a destruição dos judeus no reinado persa seria inevitável, ela se posicionou dizendo ao seu primo e pai Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Esse é o tipo de atitude que demonstra dependência total de Deus, pois de acordo com os costumes da época, caso a rainha ousasse fazer o que Esther estava pretendendo fazer, comparecer diante do rei sem ser convidada ou convocada, ela estaria aí se auto-sentenciando à morte. Todas as narrativas bíblicas das pessoas que vivenciaram uma fé sobrenatural, que venceram obstáculos inimagináveis, que tiveram experiências sublimes com Deus, são para estimular a fé e a coragem dos demais servos e servas de Deus que estão vivendo na terra, lembrando-os de que, para Deus, nada é impossível. Que Deus possa dizer a teu respeito o mesmo que Jesus disse ao centurião romano na cidade de Cafarnaum. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Um exemplo de fidelidade a Deus deve ser o que Mardoqueu pediu a Esther, que ela fosse em quaisquer situações que ela viesse a se deparar, fossem em situações favoráveis ou desfavoráveis. A mesma coisa que Paulo pediu ao jovem pastor Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, a parte B. Ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e também na pureza. Tanto Esther quanto Timóteo honraram de forma prática as instruções recebidas. Não se sabe em que circunstâncias os pais de Esther vieram a óbito, mas a perca dos pais é algo que gera uma grande tristeza e também abala emocional. Além disto, Esther vivia como cativa, longe da sua pátria-mãe e em meio a ferrenhos inimigos que queriam ver os hebreus, os judeus, pelas costas ou totalmente destruídos. Assim como para o salmista, Deus para Esther era o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro presente na angústia, pois Esther sabia da sua responsabilidade em se manter leal, fiel a Deus e também a seus pais de criação, que eram pessoas tementes a Yahvé Adonai, o soberano Criador do universo. Faça a diferença onde você estiver. Em um ambiente onde as circunstâncias são favoráveis, é fácil se manter leal aos propósitos de Deus para a vida do ser humano. Algumas pessoas reclamam por ter nascido na família, na cidade, no estado ou na nação na qual nasceu. No entanto, estar onde a pessoa está é um desígnio divino e há um propósito especial de Deus a ser cumprido. Veja o que Deus disse em Isaías capítulo 45, versículo 4, a parte B. Eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Ou seja, Deus ele conhece cada pessoa
antes da pessoa o conhecer e trata a pessoa pelo nome para não restar dúvida, e é ele quem escolhe o sobrenome da pessoa, ou seja, quem escolhe a família na qual a pessoa nasce. Enquanto a pessoa permanecer leal, fiel aos propósitos de Deus para a sua vida, as coisas elas darão certo e a pessoa fará a diferença de forma positiva aonde ela estiver. Mesmo sendo peregrino nessa terra, ou seja, não pertencendo a esse mundo, o cristão ele precisa se posicionar como servo de Deus, sair do anonimato e da defensiva e pregar o evangelho de Cristo a tempo e fora de tempo, pois é a única forma de outras pessoas terem aí as suas vidas alcançadas pelo poder transformador do evangelho de Cristo. Na igreja, na família, no trabalho, nos ambientes educacionais, na sociedade, o padrão de vida cristã deve ser o mesmo, pois a atitude de cada pessoa reflete o que ela é. O bispo Abner Ferreira, ele coloca umas perguntas bem interessantes e que devem ser respondidas de forma clara e objetiva por cada cristão. Que atitude tenho tomado para fazer as minhas escolhas? Estou dando prioridade ao que realmente importa? Minha família está em primeiro lugar em minhas escolhas? Estou fazendo a obra de Deus como de fato a obra de Deus precisa ser feita? Jesus ele chamou a atenção para a importância das atitudes das pessoas dizendo: não há árvore boa que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figo dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. As estratégias de Deus para a nossa vida, elas são implementadas a partir do momento em que a pessoa permite Deus conduzi-la em meio às adversidades da vida, assim como ocorreu com José do Egito, que para torná-lo governador do Egito, Deus se utilizou da ira dos seus irmãos, da ganância dos midianitas, mercadores de escravos, das calúnias da infiel esposa de Potifar, da injustiça do ambiente inóspito da prisão e da incapacidade dos magos do Egito em contar e interpretar o sonho de Faraó. Sem esses fatos desagradáveis, como José iria alcançar o posto de governador do Egito? Como ele iria preservar a vida de seus familiares, dos seus irmãos hebreus, da fome que atingiu o mundo da sua época? Outro exemplo que nós podemos ver é que, sem o cativeiro babilônico, como é que Deus iria honrar Daniel, Hananias, Misael e Azarias? Sem a derrota dos babilônicos para os persas, como é que Deus teria transformado Esté na rainha Hadassa para preservar a vida dos judeus, para ela vir a se tornar a mãe de Ciro, um dos responsáveis pelo final do cativeiro babilônico? Tenha certeza, Deus ele sempre terá uma estratégia para tornar a vida de seus servos e suas servas vitoriosa, mas é preciso permitir que Deus conduza a sua vida do jeito dele, no tempo dele. E mesmo que ele se utilize das adversidades da vida e das crises, você precisa saber, Deus ele tem um propósito na vida de cada crente. Aliás, Deus ele tem um propósito na vida de cada pessoa da humanidade, pois cada pessoa recebeu de Deus a vida para administrá-la e, por meio da vida, glorificar a Deus, que é o dono da vida humana. Mas o cristão autêntico, por ele servir a Deus de forma sincera, reta, temente e por se desviar do mal, o propósito de Deus ele se materializa de forma prática, dado a submissão cristã e a disposição de obediência à vontade do Senhor. O bispo Abner Ferreira é enfático em afirmar que na dinâmica de Deus, sua tática é a de uma vida vitoriosa para todos os seus servos e todas as suas servas, como Deus bem expressou por meio do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. No entanto, para que o fim esperado por cada pessoa seja o melhor, é preciso entender o que Paulo coloca em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mesmo que muitas pessoas abram mão de viver os propósitos de Deus para a sua vida e vivam de forma ímpia, Deus ele continua com seu desígnio inalterável de oferecer salvação à humanidade por meio da fé em Jesus Cristo, pelo conhecimento do Evangelho, através da pregação do Evangelho, que deve ser feito pela Igreja do Senhor na terra. Esté foi uma mulher íntegra e temente a Deus. Integridade é a qualidade do que é reto, imparcial e puro. E temor é o termo utilizado para expressar o sentimento de reverência e de respeito à pessoa de Deus.
Essas duas qualidades descrevem bem a personalidade de Esther ao se apresentar a Hegai, o eunuco do rei, e ao próprio rei Assuero. Ela se mostrou como ela era na sua essência, não como alguém gostaria que ela fosse vista ou que ela fosse recebida. Sua maior riqueza ia além da sua beleza física, da boa educação dada por seus primos pais adotivos, estava na presença de Deus na vida dela. Por isso foi que a bênção de Deus estava sobre a vida de Esther. Por isso ela foi bem tratada por Hegai e tocou o coração do rei Assuero. Como bem expressou Salomão, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Os sinceros herdarão o bem. A integridade e o temor a Deus levaram Esther a se tornar a mulher mais rica do Império Persa. Vale lembrar e pensar aqui sobre a parábola que Jesus contou em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, na qual um homem insensato, após ampliar o seu espaço de depósito de grãos colhidos e de bens, ele disse: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A postura daquele homem insensato, da parábola contada por Jesus, levou Jesus a chamá-lo de louco, a chamá-lo de insensato. Outro texto bíblico que deve ser lembrado e repensado sobre o que Paulo diz é que, diante da postura de imoralidade, impiedade e injustiça dos cidadãos da época de Paulo, ele disse: E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuide que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes às verdades e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Sem dúvidas, agradar a Deus e obter a vida eterna deve ser a maior riqueza, o maior tesouro que uma pessoa possa desejar e trabalhar para conquistar. O conselho de Jesus é: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Infelizmente, muitas pessoas têm andado na contramão das orientações de Jesus, estão morrendo física e espiritualmente na tentativa de ajuntar tesouros e honra nessa terra. Perdem a saúde física para ganhar dinheiro e perdem o dinheiro na tentativa inútil de preservarem suas vidas físicas. Para o apóstolo Paulo, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Só em Jesus a pessoa pode ser mais do que vencedora, e sem Ele nada de bom a pessoa consegue efetivar em sua vida. Ainda que tenha prazeres momentâneos, a felicidade eterna estará comprometida. Acima de tudo, ser filho de Deus é o alicerce da fé cristã e a esperança da glória futura que há de ser revelada em Cristo Jesus quando Ele arrebatar a sua igreja. É fato que a verdadeira paz só existe em Jesus. E o bispo Abner Ferreira ele frisa que a oportunidade para se ter um relacionamento saudável com Deus, ela está disponível a todos os homens e deve ser buscada acima de quaisquer pretensões de riquezas materiais. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse menino a quem se refere o profeta Isaías é o Deus que se tornou homem para, por meio do seu próprio sacrifício na cruz do Calvário, proporcionar a paz de Deus que excede a todo entendimento e que guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. O convite de Jesus é: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
olhando Esther como um exemplo a ser seguido e a situação pela qual passa a humanidade na atualidade, fica ainda mais evidente a necessidade de que haja cristãos dispostos a fazerem a diferença positiva nos seus dias, na sua época, para abençoar a humanidade, gerando glória ao nome de Deus. E a característica mais importante aos servos e servas de Deus é a lealdade, a fidelidade aos propósitos de Deus para a vida humana. Só por meio dela as pessoas poderão acumular riquezas eternas ao depositar sua fé em Jesus, que é o maior tesouro que uma pessoa deva buscar. Se necessário, reveja sua forma de ser e de agir, se permita ser dirigida e orientada pela vontade de Deus que está expressa nas Escrituras Sagradas. Sirva a Deus de forma correta, cumpra a sua missão como representante de Deus na terra e seja feliz com a bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro com foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.